Vamos começar com uma pergunta provocativa: será que os eventos que vivemos hoje já foram vivenciados antes, mas em um contexto diferente? Quando falamos de ciclos econômicos, a resposta tende a ser um sonoro ou sim. A história, ao que tudo indica, parece ter um padrão recorrente, especialmente no que se refere às economias ao longo do tempo. Crises financeiras, bolhas especulativas, recessões e recuperações, todos esses fenômenos, embora diferentes em aparência, seguem um ciclo previsível que já moldou o destino de várias nações. Para entender como os ciclos econômicos ajudam a explicar o presente, precisamos voltar no tempo. No final do século XVII, por exemplo, aconteceu a primeira bolha especulativa documentada, a famosa bolha das tulipas na Holanda. Durante um curto período, os bulbos de tulipa alcançaram preços absurdamente altos, até que o mercado entrou em colapso, gerando uma crise. Desde então, vemos exemplos semelhantes em diversos períodos da história. Pense na Grande Depressão de 1929, no estouro da bolha imobiliária em 2008 ou na crise do petróleo nos anos 1970. Todos esses eventos seguem padrões que podem ser analisados dentro do que os economistas chamam de os ciclos econômicos. Mas o que exatamente é um ciclo econômico? Em termos simples, trata-se de uma oscilação recorrente entre períodos de crescimento econômico e períodos de contração. Esses ciclos podem ser desencadeados por vários fatores, mudanças tecnológicas, expansão ou retração do crédito, políticas monetárias ou até mesmo crises geopolíticas. No entanto, o ponto central é que eles seguem um ritmo quase previsível, como uma onda que sobe e desce, marcando os altos e baixos da economia. Por que isso importa? Porque entender os ciclos econômicos não é apenas um exercício histórico, é uma ferramenta para prever e, em certa medida, controlar o impacto de crises futuras. Considere o contexto atual. Estamos em uma era marcada pela inflação crescente, pela desaceleração do crescimento global e por instabilidades nos mercados financeiros. Muitos economistas alertam que estamos à beira de uma nova recessão, e isso levanta a questão: como chegamos aqui? A resposta está nos ciclos econômicos anteriores, que estabeleceram as bases para o que vivemos hoje. E aqui está o ponto mais interessante: ao longo da história, apesar das diferenças em tecnologia, cultura e governança, os seres humanos repetem os mesmos erros econômicos. Somos fascinados pela possibilidade de crescimento ilimitado, ignorando os sinais de que uma bolha está prestes a estourar ou que uma crise está se formando no horizonte. E ao repetir esses erros, recriamos os mesmos ciclos que já vimos antes. Mas será que estamos fadados a repetir esse padrão? Será que somos incapazes de aprender com a história? Ou será que, ao estudar esses ciclos, conseguimos não apenas explicar o presente, mas também moldar um futuro mais estável? A resposta a essas perguntas é crucial, e para entendê-las, precisamos explorar mais profundamente como os ciclos econômicos funcionam e como eles têm impacto direto em nossas vidas. Se os ciclos econômicos ajudam a explicar o presente, entender suas fases é essencial para identificar onde estamos neste exato momento e para onde estamos indo. Os ciclos geralmente seguem 4 etapas principais: expansão, pico, contração e vale. Essa sequência é repetida continuamente, como um relógio que nunca para de funcionar. Vamos aprofundar cada uma dessas etapas e ver como elas se conectam à história e à economia contemporânea. A expansão é aquela fase otimista, em que tudo parece estar indo bem. O mercado de trabalho está aquecido, as empresas estão contratando, o consumo cresce e os investidores estão confiantes. Esse foi o cenário, por exemplo, na década de 1920, nos Estados Unidos, conhecida como os loucos anos 20. A economia estava em plena expansão, alimentada por inovações tecnológicas, como o automóvel e o rádio, e pelo otimismo desenfreado dos investidores. Mas como sabemos, esse crescimento desenfreado é uma espada de 2 gumes. Quanto maior a expansão, mais frágil a estrutura econômica pode se tornar. É aqui que chegamos ao pico, a fase onde a economia atinge seu ponto mais alto. Nessa etapa, o otimismo muitas vezes se transforma em euforia irracional. O mercado começa a apresentar sinais de superaquecimento, ativos são supervalorizados, dívidas crescem descontroladamente e as bolhas começam a se formar. Voltando ao exemplo histórico, o pico dos loucos anos 20 foi marcado por um mercado de ações altamente especulativo, que eventualmente desabaria em 1929. Em tempos modernos, algo semelhante aconteceu antes da crise de 2008, quando a bolha imobiliária alcançou proporções
proporções alarmantes. Depois do pico, inevitavelmente, vem a contração. Essa fase é caracterizada por uma desaceleração econômica. Empresas fecham, o desemprego aumenta e a confiança do consumidor despenca. A contração pode variar em intensidade, desde uma recessão leve até um colapso devastador, como a Grande Depressão. Durante essa fase, erros do passado se tornam dolorosamente evidentes, decisões mal planejadas, investimentos especulativos e políticas econômicas falhas. Em 2008, o estouro da bolha imobiliária resultou em uma crise global que ainda serve como um alerta para o excesso de confiança nos mercados financeiros. Finalmente, temos o vale, o ponto mais baixo do ciclo econômico. É nesse momento que a economia atinge seu nível mais frágil, mas também é onde começa a recuperação. É como uma floresta após um incêndio, a destruição é evidente, mas é ali que surgem as primeiras sementes de renascimento. Após a Grande Depressão, por exemplo, novas regulamentações financeiras foram implementadas, e o mundo começou a reconstruir suas economias com bases mais sólidas. Da mesma forma, após a crise de 2008, muitos países reformularam suas políticas para evitar uma repetição do colapso. Agora, aqui está o ponto crucial: essas fases não são apenas eventos históricos ou números em um gráfico econômico. Elas afetam diretamente a vida das pessoas. Durante uma expansão, as famílias prosperam, mas durante uma contração, muitas enfrentam desemprego, perda de moradia e dificuldades financeiras extremas. E, ironicamente, enquanto as elites financeiras muitas vezes conseguem sobreviver aos piores momentos de um ciclo, as classes trabalhadoras e médias são as mais impactadas. Olhando para o presente, parece que estamos navegando entre o pico e a contração. A inflação crescente, as taxas de juros elevadas e a desaceleração econômica global são sinais claros de que uma nova fase de contração pode estar se aproximando. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: podemos aprender com os ciclos passados para mitigar os danos futuros? Ou estamos destinados a repetir os mesmos erros, como peças de um jogo econômico que nunca muda? Agora que entendemos os ciclos econômicos e suas fases, é hora de explorar uma questão central: por que eles se repetem? Existe algo inerente ao sistema econômico que nos prende em um ciclo aparentemente interminável de altos e baixos? E mais importante, o que isso significa para o nosso futuro? Vamos conectar os pontos entre as forças econômicas, políticas e sociais que moldam esses ciclos e avaliar se realmente aprendemos com o passado ou se estamos destinados a repetir os mesmos erros. A repetição dos ciclos econômicos, em grande parte, uma consequência de comportamentos humanos e políticas econômicas mal planejadas. O otimismo e o medo, duas forças psicológicas poderosas, têm um papel crucial nesse processo. Durante os períodos de expansão, o otimismo leva a investimentos excessivos, dívidas perigosamente altas e uma confiança inabalável no mercado. O problema é que essa euforia cria bolhas econômicas que inevitavelmente estouram. Por outro lado, durante os períodos de contração, o medo paralisa o consumo, o investimento e a recuperação. Esse vai e vem entre euforia e pânico é um padrão que vimos repetidamente ao longo da história. Mas não podemos ignorar o papel das políticas econômicas nesse ciclo. Governos e bancos centrais muitas vezes agravam os problemas, em vez de resolvê-los. Por exemplo, para combater uma recessão, é comum que os bancos centrais reduzam as taxas de juros, incentivando empréstimos e investimentos. Embora isso possa estimular a economia a curto prazo, também pode plantar as sementes para a próxima bolha. Foi exatamente o que aconteceu após a bolha das .com no início dos anos 2000. Para mitigar os danos da crise, os bancos centrais reduziram as taxas de juros, o que acabou alimentando a bolha imobiliária que resultou na crise de 2008. Além disso, a globalização e a interconexão das economias mundiais adicionam uma nova camada de complexidade aos ciclos econômicos. Eventos que antes eram localizados agora têm repercussões globais. A crise financeira de 2008, por exemplo, começou nos Estados Unidos, mas rapidamente se espalhou para a Europa, Ásia e além. Isso significa que, hoje, um único erro político ou financeiro em um grande país pode desencadear um efeito dominó, afetando economias em todo o mundo. Outro fator a considerar é a desigualdade econômica, que é exacerbada durante os ciclos econômicos. Durante os períodos de expansão, as elites financeiras muitas vezes colhem os maiores benefícios, enquanto as classes médias e baixas enfrentam aumentos no custo de vida sem um aumento correspondente nos salários. Durante as contrações, essas mesmas classes são as mais vulneráveis, enfrentando desemprego e dificuldades financeiras. Esse ciclo de desigualdade não é apenas uma questão ética, ele também é um risco econômico.
Economias altamente desiguais são mais propensas à instabilidade, já que o consumo das massas é fundamental para o crescimento sustentável. Então, onde estamos hoje? Vivemos em um mundo onde as decisões políticas e econômicas estão sendo testadas por crises globais, como mudanças climáticas, tensões geopolíticas e pandemias. Esses desafios não apenas influenciam os ciclos econômicos, mas também os tornam mais imprevisíveis. Ao mesmo tempo, a tecnologia está mudando a forma como as economias funcionam, desde a automação do trabalho até a digitalização do dinheiro. Essas mudanças oferecem tanto oportunidades quanto riscos, dependendo de como são gerenciadas. A grande pergunta é: podemos quebrar esse ciclo? Alguns economistas defendem reformas estruturais para reduzir a volatilidade econômica, como regulamentações mais rígidas nos mercados financeiros, redes de segurança social mais robustas e políticas fiscais mais responsáveis. Outros argumentam que os ciclos são inevitáveis e que o melhor que podemos fazer é nos preparar para eles, aprendendo com os erros do passado e desenvolvendo resiliência econômica. Ao olhar para o futuro, não é difícil imaginar que novos ciclos econômicos surgirão, mas a forma como lidamos com eles definirá nosso destino. Será que continuaremos a repetir os mesmos erros, cegos para as lições da história, ou finalmente quebraremos o padrão, criando um sistema econômico mais justo e estável? No final, a história se repete, mas cabe a nós decidir se faremos parte de mais um capítulo de erros ou se seremos os protagonistas de uma nova era de aprendizado e progresso. E agora, com tudo isso em mente, o que você acha? Estamos condenados a repetir a história ou há uma chance real de quebrar o ciclo? E se você quiser mudar completamente sua vida, aprendendo como criar um canal do YouTube que nem o meu, passo a passo completo, com segredos nunca antes vistos, clique no link da descrição. Eu te espero nessa jornada.